O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que com o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 6º domingo do tempo comum. O tempo comum é o tempo de aprendizado. Aprendermos o discipulado, aprendermos a ser como mestre, aprender a, como um artista, formar, esculpir, desenhar a imagem de Cristo em nós. Esta é a missão de nós como discípulos, com Cristo, especialmente neste tempo comum. E hoje a liturgia nos traz leituras bastante exigentes, bastante fortes. Já começa dizendo assim um livro do Eclesiástico: diante de ti eu coloco o fogo e a água, para o que quiseres tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. O Senhor é bastante claro. Só existem 2 caminhos, a vida e a morte. Você vai ter que escolher. O Senhor, quando nos deu a vida, quando nos fez nascer para esta vida, nos dotou de uma alma imortal, nos deu a liberdade e nos deu uma única missão. Ninguém tem outra missão diferente que não seja essa. Nós viemos a este mundo para preparar a nossa eternidade. Todo mundo veio aqui só para isso. Mas infelizmente as pessoas se esquecem disso e elas querem encontrar aqui neste mundo de alguma forma, de alguma maneira, a felicidade. E ela não existe aqui. A felicidade, ela está no céu, ela está em Deus. Mas assim como um artista que para fazer uma boa obra ele tem que trabalhar, ele tem que fazer as coisas com muita precisão, com muito cuidado, com muito carinho, ter clareza do que é que ele está fazendo, a eternidade também a gente vai precisar desses elementos. Você vai precisar se esforçar. E com muita dificuldade, com muito trabalho. Jesus nunca deixou assim ninguém enganado. Muito pelo contrário, ele sempre disse muito fortemente: olha, para entrar no reino do céu não é fácil. A porta que leva para o céu, ela é estreita. Então se esforce. Diante de ti eu coloco a vida e a morte, e você vai ter que escolher. É o livro da sabedoria de hoje. Depois, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizendo: nós conhecemos a misteriosa sabedoria de Deus escondida desde a eternidade, coisa que o povo do passado não conheceu. E qual é a grande sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é que Ele criou os seres humanos para o céu, para a eternidade, para uma vida superior, para uma vida excelente, para uma vida perfeita. Todos fomos chamados a isso. Só que para isso você tem que aderir a Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus. E tudo o que Ele disser, você tem que fazer, nós temos que fazer. E o Evangelho então, que é um Evangelho bastante comprido, mas é bastante claro que nem precisa de muitas explicações. Jesus aqui está falando dos mandamentos para os seus discípulos. Ele está dizendo aqui bastante claro: olha, é o seguinte, os fariseus e os judeus, de uma forma geral, seguem os 10 mandamentos. Vocês vão ter que seguir os 10 mandamentos e um pouco mais. Porque para os fariseus é assim: você não pegando um revólver e ir lá e dando um tiro na cara do seu irmão e matando ele, está tudo bem. Eu, porém, vos digo, não é bem assim. Você tem que ir além. Você não pode, além de matar fisicamente a pessoa, você não pode matá-la nem dentro do seu coração. E vejam que a palavra de Jesus, ela é dura. Ele diz assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: quem se encoleriza com o seu irmão, quem xinga o seu irmão, ele diz aqui até que quem chama o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. O
que Jesus está dizendo é: você precisa aprender a não matar as pessoas dentro do seu coração. E como que a gente faz isso? A gente olha para a cruz de Cristo e vê o quanto Ele foi injustiçado e o quanto Ele sofreu pelos nossos pecados. Olhamos para nós e dizemos assim: eu ainda não fiz nada daquilo que Ele fez por mim. Não matar dentro do coração, não permitir que o irmão seja morto dentro de nós. É claro, gente, vamos ser bastante honestos, tem irmãozinho que dá vontade mesmo de esganar ele, né? Tem gente que dá vontade de você nem olhar na cara, nem falar bom dia. Seria bom que ele sumisse, desaparecesse, nunca mais você visse. Todos nós trazemos isso. Mas o que você não pode trazer é o ódio no sentido de desejar a morte, desejar que ele desapareça, de denegrir a imagem dele, falar mal dele, tentar suprimir a presença dele. Você não tem esse direito. Nenhum de nós temos esse direito. O que Jesus está dizendo é que você precisa curar o seu coração dos pecados, não só apenas fisicamente, mas dentro do seu coração. Ele fala primeiro do matar, né, que é algo bastante pesado, bastante difícil. E ele fala também de um segundo pecado, que é do adultério. E o adultério, aqui no caso, é uma situação bastante complexa, bastante difícil, porque no nosso mundo hoje é o que mais você encontra. É gente amigada, gente de segunda união, gente que já casou uma vez, já casou duas, já casou três, já casou quatro e por aí vai, e está tudo certo, está tudo bem. Vejam o que é que o próprio Deus diz no Evangelho. Jesus é Deus, Ele diz assim, está escrito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela. Então não é só questão de você ir para a cama com alguém. Aqui serve para homem e mulher, viu? Não é que você foi para a cama com alguém fisicamente, mas você desejar no seu coração. É diferente de você passar e ver uma pessoa bonita, é bonita, que legal, maravilhoso, tal. Mas outra coisa é você ficar remoendo dentro do seu coração, olhando, desejando, se insinuando, instigando. Você traz para dentro da sua alma e fica ali movimentando. Você tem que aprender a cortar essas coisas antes dos pensamentos acontecerem. Quando eu era jovenzinho, criança, lá na escola nós líamos vários livros, e um dos livros que eu li naquela época foi O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, né? Bastante conhecido. E o Pequeno Príncipe tem um episódio lá que ele tem um planeta só para ele. Ele vive num planeta sozinho. No seu planeta, de vez em quando, os pássaros passam e trazem sementes. E as sementes caem na terra do seu planeta e elas nascem, elas brotam ali. Alguns pássaros trazem a semente do baobá. O baobá é uma árvore gigantesca, frondosa, e ela cresce demais. Só que quando ela nasce no planeta dele, se ele deixar a árvore crescer, ela explode o seu planeta. Então, quando o baobá começa a nascer, ele vai lá e arranca todos os dias as sementinhas do baobá e joga fora para que eles não nasçam, porque eles podem destruir a sua morada, a sua casa. É isso que Jesus está dizendo. Não deixe os pensamentos nascerem dentro do seu coração. Quando se pegar pensando, quando se pegar remoendo as coisas, já cancela logo e para, vamos mexer com outra coisa, vamos brincar de outro negócio, esquece isso. Não fica movimentando dentro do seu ser. Esteja preparado para a guerra dentro de você. Não adianta ficar brincando, né? Aquela história, se você não vai comer, então não fica manuseando o menu, né? Mas a pessoa fica lá, não, eu sou forte, eu vou aguentar. Aí ele fica assistindo filmes, assistindo séries. Hoje em dia não tem uma novela, não tem uma série, não tem um filme que não tenha uma cena de sexo. É uma coisa absurda. Né? Tudo agora é porcaria. Você passa na rua em todos os lugares, tem outdoor de pessoas nuas, tem o celular, os grupos de zap que toda hora estão mandando vídeos, fotos e etc e tal, e piadas indecentes, o tempo inteiro alimentando e fomentando o seu coração com essas coisas. E a gente tem que aprender a lutar nesse nível, porque não adianta o alcoólatra
Dizer assim, não, eu sou forte, eu consigo. Aí ele pega o copo de uísque, enche de gelo, põe na frente dele ali e fica só cheirando, né? Não, eu sou forte, coloca aqui. Como? Quer parar de beber de fato? Nunca mais chegue perto da bebida, porque você sabe que você não vai aguentar. O que Jesus está dizendo é isso. E é por isso que ele diz assim, se o teu olho te leva a pecar, arranca o teu olho. Se a tua mão te leva a pecar, corta a sua mão e joga fora. O que ele está dizendo está mandando você chegar em casa, pegar uma faca e arrancar o olho, né? Porque tem muito cego que peca muito também. Não é a questão do membro, é a questão da alma, do coração, da mente, do sentimento, é a questão interna. Não adianta você arrancar os seus braços, porque com os pés também você pode cometer pecados. Jesus não está falando isso, ele está falando para que você tome consciência, entre dentro de você, seja forte e lute desde o princípio, desde o momento. Nunca se esqueça quem você é. E isso daqui precisa ficar muito claro na cabeça de todos nós. Quem você é. Você é alguém que está neste mundo para preparar o céu. Porque todas as coisas passam. A vida passa. O nosso corpinho vira um maracujazinho de gaveta e vai embora para o espaço. Não vai demorar muito tempo. A sua beleza acaba. Até os seus desejos também um dia passa. Você vai ficando velho, vai tudo caindo. Graças a Deus, né? Aleluia. Quanto mais chegar esse tempo, melhor. Para a gente se livrar dessas coisas. Mas é preciso que você esteja consciente. Peça e reze a Deus pedindo o Espírito Santo para que nos dê o dom da sabedoria. O dom do Espírito Santo. O que é a sabedoria que o Espírito Santo nos dá? É quando você tem capacidade de olhar as coisas criadas e imaginar o céu. Como São Francisco de Assis, que olhava para as plantas, para as flores e dizia: oh, minhas irmãs, como eu gostaria de beijar as mãos daquele que te criou. E a gente não pode esquecer disso, não pode esquecer de jeito nenhum. E Jesus ainda vai mais além e coloca uma lei, uma regra que nós seguimos, a igreja segue desde a época de Jesus até hoje. Ele diz assim: está dito, quem se divorciar da sua mulher, dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. O que seria uma situação irregular na época de Jesus? Na época de Jesus, tio se casava com sobrinha, irmão se casava com irmã. E aqui ele está dizendo que não. Por exemplo, na história dos reis, a própria Cleópatra casou-se com o irmão dela, que era uma criança ainda. Muita gente se casava com o próprio irmão para manter o clã familiar. Isso aqui era uma coisa muito comum, infelizmente. E Jesus está dizendo, esse tipo de união não existe. Mas se não for desse jeito, se você se casa e se separa da sua mulher, você faz com que ela se torne adúltera. E qualquer pessoa que se casar com ela vai se tornar adúltero também. Aqui a gente precisa explicar o que é o casamento, mas é uma longa história, não dá tempo. O que ele está dizendo é: saiba exatamente o que é que você veio fazer na vida, qual é a sua vocação, o que foi que Deus escolheu para você, quem foi que Deus preparou para você. Ou seja, viva sob o domínio de Deus, que Ele seja aquele que rege a sua vida, que rege a sua alma. Porque se você não for ouvinte de Deus, não fizer a vontade dEle, você vai ser um errante, vai começar a fazer tudo errado. E é preciso então tomar cuidado. E ele termina o Evangelho dizendo: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Traduzindo, seja homem. Não seja uma pessoa de duas caras. Não seja alguém que aqui fala uma coisa, depois fala outra. Hoje é assim, amanhã é do outro jeito, depois é do outro jeito. Tenha um único objetivo: o céu. Este é o objetivo de todo mundo. Santa Teresinha, né, os pais dela, São Luís, Martã e Santa Zélia, eles ensinaram desde criança para as filhas que elas eram feitas para o céu. Somente o céu e nada mais.
Tanto que, por exemplo, eles nunca elogiavam as filhas. Quando elas faziam as coisas erradas, eles chamavam a atenção delas muito fortemente. Quando faziam as coisas certas, eles diziam: agradeça ao bom Deus que te ajudou a fazer o bem. E era assim que eles elogiavam. De tal forma que um dia, São Luís Martin estava passeando com Terezinha na praia, ela era criança ainda, e uma mulher começou a elogiar a Terezinha. Nossa, que menina esperta, vivaz, inteligente, não sei o quê. Ele virou para ela e falou assim: para, não fale isso. Não quero que nasça no coração dela o orgulho e a vaidade. E Terezinha entendeu isso. Quando ela tinha de 5 para 6 anos de idade, ela foi fazer um bolo com as irmãs dela. Terminou de fazer o bolo, tirou o bolo, colocou em cima da mesa, muito frio, o bolo murchou. E quando ela viu o bolo murcho, ela disse: as coisas deste mundo são assim, passam. Eu não quero mais nada do mundo, eu quero ser santa. E perseguiu esse objetivo como um gigante, e foi até as últimas consequências da santidade, e pagou isso com a própria vida. Morre aos 24 anos de idade, a pequena Terezinha. E é assim que nós devemos ser. Jesus diz assim: dos nascidos de mulher, João ele faz violência ao céu. Por que João faz violência ao céu? Porque era impossível João não entrar no céu. João era violento com ele mesmo, fazia penitências, ele comia o mínimo possível, se vestia de peles de camelo, vivia no deserto em oração, era um homem violento com ele mesmo. São Paulo, domingo passado, nos dizia: irmãos, vocês já lutaram até o sangue contra o pecado? É isso que o Senhor está nos chamando hoje, nós somos chamados a isso. Não se iluda. Neste mundo não existe felicidade. Nós fomos feitos para o céu e para construir o céu. E o Senhor hoje nos coloca claramente: diante de você eu coloco a vida e a morte. Você vai ter que escolher. Diante de você eu coloco o céu e o inferno. Você vai ter que escolher. E todos nós somos chamados a cumprir os 10 mandamentos. Mas você sabe os 10 mandamentos de cor? E sabe o que cada um deles significa? E está lutando para cumpri-los, um por um? Diante de você eu coloco a vida e a morte. Você tem que escolher. Agora, o que é mais triste, mais difícil, mais pesado, é que o céu a gente precisa escolher. O inferno já nos escolheu. Você nem precisa escolhê-lo.